to speak this language is amazing. It's about time to have English as our second language in Brazil. I'm here to help you through this process, and I guarantee it's totally possible. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso, pessoal. Eu sou o Paulo Gomes, fundador aqui da Central Perk. Se você já fez várias tentativas de aprender esse idioma, ou ainda se você é aquele aluno que nunca estudou inglês antes e quer juntar-se a nós nessa jornada em busca da fluência, clique no link que aparece aqui abaixo desse vídeo. Nele você vai ter mais informações quanto ao conteúdo. A Defensoria Pública da União entrou hoje com um pedido de tutela antecipada para manter os cubanos no programa Mais Médicos. O presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a falar da decisão do governo de Cuba e chamou de desumano e injusto o atendimento prestado aos mais pobres. Pela manhã, o presidente eleito deixou o condomínio onde mora, na zona oeste do Rio, para se encontrar com o comandante da Marinha. Jair Bolsonaro revelou que indicou o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira para assumir o Ministério da Defesa, mas o comandante recusou o convite por motivos pessoais. Bolsonaro voltou a falar sobre a saída de Cuba do programa Mais Médicos. Eu nunca vi uma autoridade no Brasil dizer que foi atendida por um médico cubano. Será que nós devemos destinar aos mais pobres, profissionais, entre aspas, sem qualquer garantia de que eles sejam realmente razoáveis profissionais no mínimo? Isso é injusto, isso é desumano. O rompimento com o governo brasileiro aconteceu depois de Bolsonaro declarar ser contra a entrega da maior parte dos salários dos médicos para o governo de Cuba e de defender a revalidação dos diplomas. Queremos o salário integral, tá? E queremos o direito de trazer a família para cá. Isso é pedir muito? Jair Bolsonaro voltou a prometer asilo aos médicos que quiserem permanecer no Brasil. O presidente eleito disse que a ditadura instalada em Cuba justifica isso. Depois do compromisso oficial, Bolsonaro voltou para casa. Hoje, Sérgio Moro, que vai assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pediu exoneração do cargo de juiz. No documento, ele explica que decidiu antecipar a decisão para participar do planejamento das ações do futuro governo e destacou o orgulho de ter sido juiz federal por 22 anos. O Ministério da Saúde afirmou que a seleção de médicos para a substituição dos profissionais cubanos começará na semana que vem. Dos 4 médicos de Champreta, município no interior de Alagoas, 3 são cubanos. A outra médica, que é brasileira, entra de férias nos próximos dias. Os cerca de 7 mil moradores podem ficar sem atendimento. Se tirar os cubanos, acabou, porque não tem médico. Atualmente, mais de 8 mil médicos cubanos atendem em quase 3 mil municípios brasileiros. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, determinou que os médicos cubanos retornem ao país até o fim do ano. Os primeiros profissionais devem deixar o Brasil já na semana que vem, no dia 25. Até o Natal, todos deverão ter deixado o país. Em nota, a Confederação Nacional dos Municípios disse que a situação é de extrema preocupação, podendo levar a estado de calamidade pública. Já o Conselho Federal de Medicina afirmou que o Brasil tem número suficiente de médicos para atender a população, mas que cabe ao governo oferecer condições adequadas de trabalho. Em reunião nesta tarde, o Ministério da Saúde e a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, discutiram como será a substituição dos médicos. O ministro da Saúde, Gilberto Ock, prometeu lançar o edital para a seleção dos médicos na próxima semana. Também há a possibilidade de que profissionais formados com recursos do FIES substituam os cubanos. Segundo o ministro, há de 15 a 20 mil médicos aptos ao edital. Segundo o Ministério da Saúde, 226 médicos cubanos do programa Mais Médicos entraram na Justiça exigindo o pagamento do salário integral que era transferido para o governo de Cuba e o direito de permanecer no Brasil. Quase metade das liminares foi indeferida. Enquanto muitos médicos se preparam para deixar o país, alguns resistem recorrendo à Justiça. Este advogado de Hortolândia, no interior de São Paulo, já entrou com 18 processos. Os cubanos pedem 2 coisas: o direito de renovar o contrato com o programa Mais Médicos e assim permanecerem no Brasil e o pagamento integral do salário, de cerca de R$ 11.800. Hoje, o governo brasileiro deposita este valor para a Organização Pan-Americana de Saúde, que repassa para o governo cubano.
70% fica na ilha caribenha. Os médicos recebem aproximadamente R$ 3.500. Então, o que se pede é um tratamento isonômico com base na Constituição Federal, o artigo 7º da Constituição Federal, o artigo 6º, eles garantem que os estrangeiros e brasileiros devam ser tratados de forma igualitária. Os médicos cubanos que decidem entrar na justiça aqui no Brasil automaticamente entram para a lista negra do governo de Cuba. Eles são considerados desertores e não podem mais voltar ao país de origem. Alguns dizem, inclusive, que os familiares que ficaram são perseguidos. Alioski Ramírez é um deles. O médico veio para o Brasil em 2014 e foi enviado para trabalhar em Valparaíso de Goiás, onde 13 dos 20 médicos do programa são cubanos. Em 2017, ele não conseguiu renovar o contrato do Mais Médicos. Mesmo assim, decidiu ficar. Sem poder exercer a profissão, hoje trabalha com medicina alternativa. Não, a situação financeira ficou um pouco ruim, mas a gente está preparado, está acostumado com isso. O que é ruim aqui em Cuba é muito pior. E a gente já passou por coisas muito piores em Cuba. Nos 3 anos que atendeu pelo Mais Médicos, Alioski disse que não viu parte do salário que ficou retido em Cuba ser aplicado em melhorias para o país. Se a gente visse que esse dinheiro é reinvertido em nossa ilha, a gente visse o benefício na saúde, na educação, na construção de vivenda para o povo, na construção da estrada, a gente ficava até grato, porque de uma forma ou outra está ajudando o nosso povo, mas isso não acontece. Nós questionamos a Embaixada de Cuba, mas ainda não obtivemos resposta. O Poder em Foco deste domingo trará uma entrevista com o futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. O general fala sobre as ameaças contra o presidente eleito Jair Bolsonaro. Foram muito graves. E é lógico que essas ameaças, após a eleição, arrefeceram um pouco, mas elas continuam latentes. É um sentimento de que essa segurança precisa ser reforçada em virtude das circunstâncias que foram criadas no país. O futuro ministro também diz que o tradicional desfile em carro aberto na posse de Bolsonaro poderá não acontecer. Isso vai ser avaliado com as informações que nós dispuser, né? Qual o grau de vulnerabilidade, o fato dele desfilar em carro aberto. Eu tenho certeza que se deixar por conta dele a decisão, ele vai querer desfilar no carro aberto. Se deixar por conta da segurança, a segurança vai recomendar que não desfile em carro aberto. Poder em Foco vai ao ar logo depois do programa Silvio Santos.